Então, olá a todos, nós vamos resolver aqui algumas questões de função afim. E a primeira é uma situação, problema muito interessante, estratégica para Enem, tá? Concursos também. Uma pessoa vai escolher um plano de saúde entre duas opções. A opção A cobra R$ 100 no ato da inscrição e R$ 50 por consulta num certo período. O plano B cobra R$ 180 de inscrição e R$ 40 por consulta no mesmo período. O gasto total de cada plano é dado em função do número X de consultas. Determine, item a equação da função correspondente a cada plano. Então, o item A é um item muito tranquilo, né? O item A é um item muito simples. Ele nos diz, ele pede basicamente que nós representemos essa função de forma algébrica, né? Então, na primeira situação, nós temos o seguinte: f de x igual o termo fixo, que é o valor da inscrição, né? R$ 100, certo? Mais o que varia, né? R$ 50 por consulta, tá certo? Então, R$ 50 por consulta, nós escrevemos assim: 50 vezes x, certo? Aí, deixa eu melhorar aqui, esses 100 mais 50 vezes x. Por que é que a lógica nos leva a 50 vezes x? Então, atenção aqui nesse momento. Ó. Veja bem, se você fosse uma única consulta, você ia ter a seguinte situação. Você iria pagar R$ 100 da inscrição, mais R$ 50 pela consulta que você foi. Nesse caso, resultaria num total de R$ 150, certo? Total de R$ 150, como vocês observam aqui. Ó. Se, porventura, eu fosse duas vezes nesse mesmo plano, quanto que eu iria pagar? Eu iria colocar, por exemplo, R$ 100 mais R$ 50, tá? Vezes 2, porque são duas consultas. Nesse caso, eu teria que pagar R$ 200. Então, essa lógica nos permite concluir que a função que rege essa situação é a função f de x igual a 100x, aliás, 100 mais 50x. Então, a primeira situação nós representamos por essa função f de x. Então, a segunda situação, que é o plano B, né? Ele cobra R$ 180 o ato de inscrição, como vocês notam aqui, ó, e R$ 40 por consulta. Então, como que a gente escreve? Vou chamar, por exemplo, de g de x. G de x igual a R$ 180, que é o valor fixo que você paga de entrada no ato da inscrição. E cada vez que eu for lá no plano B para a consulta, eu tenho que pagar, certo? R$ 40 no ato da consulta. Então eu escrevo 40 vezes x. Também faz todo o sentido do mundo, porque eu poderia, por exemplo, pensar assim: se eu for lá no plano B, ser consultado pelo plano B, e, por exemplo, 3 vezes, quanto que eu vou gastar, né? Por exemplo, R$ 180 mais 40 vezes 3. Então, 3 vezes, né? 40 vezes 3 mais 180, né? Que me daria 300, que eu teria que pagar R$ 300, certo? Então, é muito importante vocês perceberem, vocês enxergarem esse X. É muito importante você enxergar esse X como sendo a quantidade
de vezes que você vai se consultar, certo? Então enxergue o X como a quantidade de consultas. Quantidade de consultas, certo? Então enxergue o X como a quantidade de consultas. E aí você enxerga o f de x como sendo o valor total, certo? O valor total que eu vou gastar. O valor total que eu vou gastar em cada plano, tá certo? Muito bem, então dito isso, nós respondemos o item A, certo? Que pedia a equação de cada função. Muito bem, e o que é que nos pede o item B? O item B, ele nos pede para que nós analisemos quais são as condições em que é mais interessante usar o plano A, as condições que é mais interessante usar o plano B e a condição em que usar os dois planos sai do mesmo jeito, né? Então aqui eu posso fazer de muitas maneiras. Eu vou, por exemplo, usar uma linguagem de inequação, tá? Se eu quero, por exemplo, que o plano A ele seja mais econômico do que o plano B, então eu quero gastar menos, né, no plano A do que eu vou gastar no plano B, tá certo? Então o A menor que B. Então a condição em que o A é mais interessante do que o B é a condição que eu escrevo assim: 100 mais 50x, que corresponde ao primeiro plano, é menor do que 180 mais 40x. Então, ao modelar a inequação dessa forma, eu estou analisando a condição em que é mais interessante usar o plano A do que o plano B, tá certo? E aqui é muito simples resolver essa equação. Eu tenho 50x no primeiro membro, aqui o 40x que se encontra no segundo membro vem para cá com o sinal trocado, tá? Fica menor que 180 menos o 100 que está com o sinal positivo no primeiro membro, vem com o sinal negativo no segundo membro. E aí eu vou ter aqui 10x menor que 80. Então, o x menor do que 80 dividido por 10, certo? Ou seja, o x menor do que 8. O que é que eu posso entender como esse x menor do que 8? Preste muita atenção. Se você for 7 vezes, até 7 vezes, uma vez, duas vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5, 6 ou 7 vezes ser consultado, é mais interessante para você usar o plano A, certo? Agora, se por acaso eu for ser consultado mais do que 8 vezes, por exemplo, 9, 10, 11, 12. Então, se eu for mais do que 8 vezes, é mais interessante usar o plano B. Agora, se eu, porventura, for exatamente ter 8 consultas, significa dizer que tanto faz. Você tanto pode usar o plano A como o plano B, que você vai gastar a mesma coisa, tá certo? Sobre isso, só para a gente visualizar bem essa ideia, por exemplo, vamos aqui considerar 100 mais 50x, deixa eu escrever novamente aqui, 100 mais 50x, e vou escrever aqui a outra função, que é exatamente 180 mais 40x. Então, eu vou considerar essas duas funções. 140 mais 180, né?
180 mais 40x, certo? Então vamos, só para a gente ver se faz algum sentido o que nós falamos aqui, tá certo? Então eu vou fazer aqui uma tabelinha rápida e vou pensar assim, ó. O que é que acontece, tá? Se eu for 8 vezes para a consulta? E o que acontece, por exemplo, se eu for menos que 8? E o que acontece se eu for mais que 8 vezes para essas consultas? Certo? Então vamos ver aqui se faz algum sentido. Vamos, por exemplo, considerar a possibilidade de eu ir apenas uma vez, né? Então eu vou usar aqui o plano A. Então 100 mais 50 vezes 1, tá certo? Então veja, 100 mais 50 vezes 1 é 50, portanto, eu gastarei R$ 150 se eu for apenas uma vez no plano A. Se eu for, por exemplo, no plano B uma vez, veja o que acontece, 180 mais 40 vezes 1, né? Então eu tenho 180 mais 40 vezes 1 é 40. Nesse caso, vocês percebem que eu gastaria R$ 220 e fica mais do que nítido que sai mais interessante usar o plano A nesse caso, tá bom? Vamos agora, por exemplo, usar o 8, para a gente ver se faz sentido, que é a mesma coisa usar um dos dois planos, se porventura for exatamente 8 vezes para a consulta. Então, 100 mais 50 vezes 8, eu tenho aqui 100 mais 50 vezes 8, eu sei que é 400, e 100 mais 400 eu sei que é 500. Portanto, eu gasto R$ 500 se eu for 8 vezes no plano A. E no plano B, R$ 180 mais 40 vezes 8. Então, 180 mais 320, portanto, R$ 500 também. Logo, se eu for 8 vezes, tanto faz escolher o plano A ou o plano B, certo? E se eu for, por exemplo, 9 vezes, vamos ver o que acontece. 100 mais 50 vezes 9, eu vou ter 100 mais 450. No caso, se eu escolher o plano A e eu for exatamente 9 vezes, eu vou gastar R$ 550. E se eu for 9 vezes usando o plano B? Vamos ver quanto que eu vou gastar. 100 mais 40 vezes 9. 180 mais 4 vezes 9, 36, né? E aqui eu vou obter quanto? Somando aqui 0 com 0, 14 vai 1, R$ 540. E aí vocês percebem que se eu for 9 vezes é mais interessante usar o plano B, tá certo? Então aqui nós vamos resolver mais uma questão, né? Muito interessante. Ela nos diz o seguinte: dado o gráfico da função f de r em r, escreva a função f de x igual a x mais b correspondente. Então, o que nós estamos atrás é dessa função afim. Se nós encontrarmos o valor do b e o valor do a, né, o coeficiente angular e o coeficiente linear, rapidamente nós fazemos essa questão. Então, antes eu quero convidar vocês a observar o seguinte, ó, aqui nesse ponto eu tenho coordenadas 0 e 2, tá? E nesse ponto aqui eu tenho coordenadas menos 3 e 0. O que é muito importante você saber, quando você olha para esse par ordenado aqui, ó, o que é muito importante você saber quando você olha para esse par ordenado, é que eu posso afirmar, né, que o 2 é a mesma coisa do f de 0, tá? E aqui eu também posso afirmar que o 0 é a mesma coisa do f de menos 3, tá certo? Muito importante você saber disso, certo? Ok, isso nos será útil ao longo da resolução dessa questão. Então eu sei que a função ela é afim e ela tem essa estrutura, f de x igual a x mais b.
Eu sei também que o b, aqui ele vale 2. Ó. Ele vale 2. Eu já sei que ele vale 2. Por que que ele vale 2? Se você usar essa lógica que eu acabei de te mostrar, você vai entender o porquê que o b é exatamente igual ao 2. Vamos ver, o f de 0, onde tem o x eu troco pelo 0, a vezes 0 mais b. Ora, o f de 0, pela essa afirmação que nós temos aqui, ele é igual a 2. A vezes 0 é 0, conclusão, b é igual a 2. Então, eu já sei que o b da nossa função vale 2, tá certo? Muito bem, agora eu vou pegar a nossa função, reescrevê-la aqui, ax mais b, e no lugar do b, eu já vou escrever, tá, o número 2 que eu descobri. Agora eu vou olhar para essa outra situação, que eu escrevi bem aqui, ó. Vou olhar para essa outra situação. Vou substituir o x por menos 3, certo? E vou escrever f de menos 3 é igual a vezes menos 3 mais 2. Só que o f de menos 3, pelo que eu percebi bem aqui, ele é exatamente igual ao zero. Então, a vezes menos 3 é menos 3a mais 2. O menos 3a que está no segundo membro pode vir para o primeiro membro, positivo. 3a igual a 2, certo? E aí eu percebo que o a é igual a 2 dividido por 3. Com isso eu tenho o valor do a e eu tenho o valor do b. E assim a minha função f de x é igual a 2 terços de x mais 2. Valeu! Aqui nós temos uma situação também muito interessante de uma função de primeiro grau com duas afirmações. A primeira que f de 1 é igual a 5 e a segunda que f de menos 2 é igual a menos 4. E aí ele quer que eu responda os itens A, B, C e D. O item A quer saber a taxa de variação dessa função. E nesse sentido, eu já posso apresentar para vocês. Eu vou apresentar para vocês duas maneiras de encontrar a taxa de variação. Sobre a taxa de variação, ela corresponde exatamente ao coeficiente angular. Que é a mesma coisa do valor do A. Então, se eu encontrar o valor do A, eu já respondo quem é a taxa de variação. Para encontrar a taxa de variação, eu tenho uma regrinha muito legal, certo? Eu posso, por exemplo, fazer o seguinte. A diferença entre os f de x, tá? Por exemplo, posso fazer usando a seguinte regrinha. F de x1 menos f de x2 dividido por x1 menos o x2, certo? Vamos fazer. Olha só, quem é o f de x1? Você pode considerar como a primeira função o f de 1. Menos quem é o f de x2? Você pode considerar como a segunda função o f de menos 2. Sobre o x1 é o 1, tá? E o x2 é o menos 2, tá certo? Então, note o seguinte, ó. O x1 é esse 1 aqui, ó. E o x2 é esse menos 2 aqui, ó. Tá certo? E aí, você tem a seguinte situação. A será igual, o f de 1 é o 5. O f de menos 2 é o menos 4. Tá certo? Tudo isso sobre 1 menos 2. Aí aqui é só fazer continhas muito simples. Então, o A será igual a 5 menos com menos mais. E aqui 1 menos com menos mais. E aí eu terei que o A é igual a 9 dividido por 3. E, portanto, o A é igual a 3. Então, eu já sei qual é o valor do A. Certo? Muito bem. Então, o coeficiente angular, ele vale exatamente 3. Mas eu também posso encontrar o B usando essa regrinha que eu tenho bem aqui. Eu vou escrever ela novamente. F de x
igual a x mais b, e vou substituir aqui o valor do a que eu já encontrei, f de x igual a 3x mais b. Para encontrar o valor do b, eu posso usar qualquer uma dessas informações aqui, ó. Ou que f de 1 é igual a 5, ou que f de menos 2 é igual a menos 4. Então eu vou usar essa informação aqui, que o f de 1 é igual a 5. O que é que eu vou fazer? Onde tem o x, eu vou substituir por esse 1, certo? Então, f de 1 vai ser igual a 3 vezes 1 mais b. Só que o f de 1 eu já sei que é o 5. Então, 5 é igual a 3 mais o valor do b, certo? Então, aqui eu posso isolar o b, por exemplo, 5 menos 3 será igual a b, 2 é igual a b. Então, qual a conclusão que nós chegamos? Que a função ela tem o seguinte formato, f de x igual a 3x mais 2, certo? Então, o valor do a é 3 e o valor do b é 2. E ele pede também o gráfico dessa função. Vou deixar para fazer o gráfico por último, porque ele pede no item D para que eu encontre a raiz dessa função. Ele pede o valor do x, para o que o f de x seja 0. Então, em outras palavras, ele quer a raiz da função também, no item D, certo? Então, vamos fazer aqui, ó. O que é que eu faço para encontrar a raiz de uma função? 3x mais 2 igual a 0, 3x igual a menos 2, x igual a menos 2 dividido por 3. Então, esse camarada aqui é a raiz dessa função, tá certo? E aí, nesse caso, já responde o item D, certo? Temos também aqui um outro, o item C, que ele pede o gráfico dessa função, tá? Então, para nós construirmos o gráfico da função, é algo muito tranquilo, porque basta que nós montemos aqui o plano cartesiano, eixo Y, certo? Eixo X, e percebamos o seguinte, aqui é a origem do plano, ele vai cortar no eixo X na raiz da função, no menos 2 sobre 3. Esse número menos 2 sobre 3, ele mora entre o 0 e o menos 1. Então, se o menos 1 é mais ou menos aqui, nós supomos que ele mora mais ou menos nesse ponto preto, certo? E ele corta no eixo Y no ponto 2, mais ou menos aqui. E agora é só ligar, ó. Ligou. E você tem a reta que representa essa função. Aqui cabe uma observação, né, que esse ponto bem aqui, ó, ele tem coordenadas 0, 2, né, o ponto 2, e esse ponto aqui, ele tem coordenadas menos 2 terços e 0, exatamente o ponto menos 2 sobre 3. Valeu!